Aqui nesse vídeo você vai aprender o que são números primos. Está relacionado com aquilo que você já aprendeu a respeito de encontrar os divisores de um certo número. Existe uma relação entre esses dois conceitos. Então aqui nós vamos começar encontrando os divisores de 10. Então o 10 pode ser escrito como 1 vezes 10, ou seja, o 10 é múltiplo do 1 e o 10 é múltiplo dele mesmo. Significa então que você já encontrou dois divisores, o 1 e o próprio 10. O 10 também é 2 vezes 5. Então ele é múltiplo do 2 e múltiplo do 5. Então você encontrou mais dois divisores, o 2 e o 5. O 10 está na tabuada do 3? Não, então não tem nenhum número que multiplicado por 3 dá 10. Do 4 também não. Do 5 está, o 10 é 5 vezes 2, já está escrito aqui. A tabuada do 6, do 7, do 8 e do 9 também não está, você pode verificar aí na sua casa. Mas ele está na tabuada do 10, 10 vezes 1 dá 10. Então aqui você encontrou quatro divisores do 10. Quem são os divisores do 10? O 1, o 2, o 5 e o próprio 10, ou seja, começa com 1, que é um divisor universal. O que significa isso? 1 divide qualquer número, não começa pelo zero, não entendido? E o último divisor é o próprio 10, é o próprio número. Desde que você coloque a lista de divisores em ordem crescente, sempre vai acontecer isso. O primeiro divisor é sempre o 1 e o último divisor é o próprio número, tá certo? Agora vamos encontrar os divisores do 2. Quem são os divisores do 2? Os divisores do 2 começa pelo 1, porque 2 dividido por 1 dá 2 e não sobra nada, resta o 0. E depois o próprio 2. 2 dividido por 2 dá 1, dá resta o 0. Tem mais divisores? Não, porque qualquer outro número que eu fosse examinar seria maior do que o 2. Lembre-se do que nós já discutimos. Quando você está encontrando a lista de divisores, você está analisando os números naturais que vão do 1 até o próprio número. Então, no caso aqui, tem que ir do 1 até o próprio 2. Então, acabou. Note que aconteceu algo especial aqui. O 1 é um divisor e o próprio 2 é outro divisor. E, além disso, você não tem mais nenhum outro divisor, tá certo? Vamos ver os divisores do 5? Divisores do 5. Começa pelo 1, 5 dividido por 1 dá 5, 5 vezes 1 dá 5, dá resto 0. O 2 é um divisor do 5? Não. Se você dividir, vai dar resto 1. O 3 também não é. 3 também não é. 5 dividido por 3 dá 1, dá resto 2. O 4 também não é. Dá 1, dá resto 1. E o 5 é 5 dividido por 5 dá 1, dá resto 0. Então, 5 entra aqui. Ou seja, quem são os únicos dois divisores? O 1 e o próprio 5. Isso também ocorreu quando você foi descobrir os divisores do 2. Quem são os únicos dois divisores? O 1 e o próprio 5. Esse mesmo comportamento ocorreu ali em cima, quando você estava encontrando os divisores do 2. Quem são os divisores do 2? O 1 e o próprio 2. Não, só tem dois divisores, tá certo? Agora vamos encontrar os divisores do 7. Divisores do 7. O 1, o 2 divide o 7, não pode fazer a conta de divisão aí na sua casa, vai dar resto o quê? 3 vezes 2 dá 6, vai dar resto 1. Depois, o 3 também não é divisor, o 4 não é divisor, o 5 não é divisor, o 6 não é divisor, o 7 divide ele mesmo. Então, quais são os únicos dois divisores? O 1 e o 7. Quem são os divisores do 11? O 1, depois o 2 divide o 11, 5 vezes 2 dá 10. Vai sobrar quanto? 1. O 3 também não divide, o 4 não divide, o 5 não divide, o 6 não divide, o 7 não divide, o 8 não divide, o 9 não divide, o 10 não divide.
O único divisor depois de 1 é o próprio 11. Tá? O que esses números têm em comum? O 11, o 7, o 5 e o 2. Todos eles têm somente 2 divisores, exatamente 2 divisores. O 1 que divide qualquer número e eles mesmos. Então, os divisores do 2, o 1 e o próprio 2. Divisores do 5, o 1 e o próprio 5. Divisores do 7, o 1 e o próprio 7. Divisores do 11, o 1 e o próprio 11. Então, esses números são chamados de números primos. Números primos. Então, o 2 é um número primo. O 5 é um número primo. O 7 é um número primo. O 11 é um número primo. O 10 é um número primo? Não, porque o 10 não tem exatamente 2 divisores. O 10 tem 4 divisores. O 10 tem 4 divisores. Além do 1 e dele mesmo, ele tem mais 2 divisores, que são 2 e o 5. Então, 10 é chamado de número composto. O número, quando tem mais do que 2 divisores, ele é chamado de número composto. E o número, quando tem exatamente 2 divisores, que é o 1 e ele mesmo, ele é chamado de número primo. Tá? Depois do 2, entre o 2 e o 5, tem algum outro número primo? Tem o 3, né? O 3 também é um número primo. Quem são os divisores do 3? Apenas o 1 e o próprio 3. Tá? Então aqui você tem a definição do que é um número primo. O número é primo se ele possui exatamente 2 divisores. E quem são esses 2 divisores? O 1 e ele próprio. Então, números que têm exatamente 2 divisores, o 1 e ele mesmo, é chamado de número primo. Cuidado! Para finalizar, eu quero discutir com você o que você está lendo aqui. Porque o que você está lendo é que geralmente os alunos que estão aprendendo o que são números primos escreve ou fala quando alguém pergunta o que são números primos. Tem muitos alunos que respondem: o número é primo se ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Está correto isso daí? Claro que não, né? Por quê? Se eu pensar no 10. O 10 é divisível por 1? Sim. O 10 é divisível por ele mesmo? Sim. O 10 é primo? Não. Porque o 10 tem 4 divisores. Então não está correto você fazer essa afirmação. Está errado. Tá? Não está correto essa afirmação. Um número é primo se ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Qualquer número é divisível por 1 e qualquer número é divisível por ele mesmo. O que você tem que afirmar é que um número é primo quando ele possui exatamente 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Ou poderia se falar, um número é primo se ele tem apenas, somente 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Entendido?